O Diário do Transporte tem acompanhado a questão da eletrificação dos ônibus na cidade de São Paulo e a gente descobriu, por meio de apuração, de que há vários veículos parados, sem energia para rodarem, ou então as garagens estão recebendo já a infraestrutura dos muros para dentro, já estão investindo, estão instalando, mas também não podem receber os ônibus porque a Enel não tem feito a ligação e a preparação da rede de distribuição necessária nos bairros onde ficam essas garagens. Mais um exemplo que a gente pegou agora, que é da Transunião, uma das empresas concessionárias da capital paulista, e a gente está aqui na ponta da linha, no Diário do Transporte, no podcast do Transporte, com o presidente da Transunião, Lorival de França Monário, que é o que está aqui no seu vídeo de paletó, e o diretor operacional Edgar Paiva da Rocha. Inicialmente, para a gente entender a situação da Transunião. São duas garagens, elas atendem a que regiões da cidade? São duas garagens, nós atendemos lote D3 e D7. Ambas D3, extremo da Zona D3 Leste. E D7 ficam aonde? Extremo da Zona Leste, extremo leste da Zona Leste. Extremo leste, né? Quantos passageiros por dia, aproximadamente, as duas garagens? O lote D3 ele opera no extremo leste aqui em torno de 220 mil passageiros e o lote D7 tem uma média aí de 47 mil passageiros dia. 47 mil passageiros por dia. Isso. São passageiros que poderiam estar sendo atendidos por ônibus melhores, elétricos, mais novos, com maior conforto, mas não estão. Qual hoje é a estrutura instalada na garagem? Adamo, hoje nossa estrutura está totalmente completa, a parte de infraestrutura da eletrificação, né? Todos os equipamentos estão instalados desde outubro de 2024. Nós finalizamos toda a instalação de 16 carregadores. Hoje teríamos a condição de estar operando com no mínimo 62 veículos, levando em consideração quatro veículos por carregadores. Nesse momento, ainda não temos a conexão com a rede externa da Enel, né, por conta de uma série de dificuldades apontadas nessa ligação. Isso nós estamos falando somente do lote D3, tá? Sim. Se a gente for acrescentar o lote D7 também está com 17 carregadores instalados, com a infraestrutura deles aprovada pela Engenharia da São Paulo Transporte desde agosto do ano passado. A nossa desde outubro e a deles desde agosto do ano passado, as quais já foram feitas várias solicitações para a Enel para fazer a ligação da eletrificação e até agora não conseguimos. Na verdade, o prazo que a Enel deu foram 240 dias aqui para a nossa garagem. Então, ao todo, somando as duas garagens, a D7 e a D3 são extremo leste, só para o nosso ouvinte ter o nosso ouvinte, telespectador, eleitor, ter uma noção, um exemplo dos bairros da D3 e D7 no extremo leste, por exemplo. A D3, ela opera aqui na região do Itaim Paulista, Guaianazes e Itaquera. E algumas partes de Guaianazes e São Mateus. Já o lote D7, ele opera no final da Zona Leste, sentido a Sapopemba e regiões adversas ali daquela posicionamento da capital. Então, a população do Itaim Paulista, Guaianazes, Itaquera, São Mateus e também da região de Sapopemba estão sem poder contar com esses ônibus novos. São 33 carregadores, né? Entre outubro e agosto de 2024 é que já estão, cada um, claro, nas suas garagens, já estão instaladas essas infraestruturas. O que a Enel diz além desses 240 dias? Então, Adamo, com relação ao lote D7, o contrato de fornecimento dessa energia foi assinado em 20 de dezembro. E o que ocorre? No caso da D7, solicitaram um período de 120 dias para conexão. É um trabalho de infraestrutura extremamente simplificado, é apenas uma conexão com os postes da rua, né, e esse cabeamento interno, e é um trabalho extremamente simplificado. Já com relação a D3, foram solicitados, o contrato foi assinado em 20 de fevereiro agora, por conta de uma série de questões aqui,
E a nossa dificuldade é porque nós estamos atuando numa região extremamente periférica, com alta demanda populacional, e para piorar nosso cenário, nós ainda temos a concorrência de uma outra garagem que também atua dentro do sistema de transporte, que está a cerca de 500 metros da gente e também precisa dessa energia. Então, nosso cenário ele se tornou um pouco mais complexo, um pouco não, eu diria muito mais complexo por conta dessa localidade em que nós atuamos. Hoje, qual a idade média da frota? Hoje a idade média na nossa frota gira em torno de 8 anos, levando em consideração que o contrato fala que a nossa frota deve operar com idade limite de 10 anos, com idade média limite de 10 anos por veículo. O veículo acima de 10 anos ele já precisa ser baixado e excluído do sistema. Entre 10 e 13 anos, que foi aquela extensão que a SP Trans permitiu por causa justamente dessa demora na eletrificação. Quantos Isso, hoje ônibus, somando as duas garagens, hoje operam nessa faixa entre 10 e 13 anos e que, se não fosse essa situação dos ônibus elétricos, já poderiam estar aposentados? Hoje, só aqui no lote D3, nós estamos com 158 carros vencidos, e isso nós estamos falando de dezembro de 2024. Se a gente pudesse estar comprando os ônibus, adquirindo os ônibus, a situação estaria bem diferente. Entre o ano de 2021 e 2022, quando era possível a compra de veículos a combustão, a Transunião, lote D3, ela comprou 138 veículos zero. Mas de 2022 para cá, por conta da questão ambiental aí, que entrou os ônibus elétricos, nós estamos impedidos de ter essa aquisição dos ônibus a combustão, e somente com a tecnologia de eletrificação. Foi solicitado todo o investimento aqui, fizemos um investimento na casa, só D3, na ordem de 6 milhões e 600, investimento esse que não contou com o aporte da prefeitura, até porque a questão do investimento ela só é paga após a subvenção, ela é paga junto com o ônibus, e enquanto a gente não tiver eletrificação, a gente não consegue estar dando entrada aí na aquisição dos ônibus, recebendo o valor da infraestrutura e recebendo também o valor dos ônibus. E a D7, quantos ônibus nessa faixa de 10 a 13 anos? Em torno de 70 veículos estão nessa situação. 70 veículos. Na D3, qual é a frota total? Frota total da D3 operacional são 483 veículos e frota Oso 451 veículos. E na frota da D7, qual é? D7 operacional 132 veículos e frota Oso 112 veículos. Chamou a atenção a D7, 132 veículos, 70 já nessa faixa de 10 a 13 anos, ou seja, mais da metade. Sim, sim. É uma situação bastante complexa. A dificuldade de se manter uma operação nesse regime é extremamente temerária, uma vez que esses veículos eles impactam diretamente não só a nossa operação na rua, uma vez que eles já extrapolaram tecnicamente a vida útil deles, como impactam também a nossa situação de manutenção no âmbito geral da empresa, uma vez que nossa oficina está sempre superlotada com esses veículos e a gente não tem as devidas condições de manter uma manutenção correta e adequada conforme pede o nosso contrato. É extremamente complexo, o cenário é temerário o cenário. Perfeito. Orival, a gente agradece bastante sua participação, Edgar também a gente agradece bastante sua participação aqui no Diário do Transporte, no podcast do Transporte, e vamos continuar acompanhando essa questão. Muito obrigado. Obrigado a você.